Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores adolescentes determinados para o bem. E essa semana nós vamos estudar a história de Samuel, o último juiz de Israel e o primeiro sacerdote profeta que esteve ali sob o domínio de um rei, que foi também o primeiro rei de Israel, Saul. A história conta que Samuel estava, né, na época em que Saul foi eleito rei, o povo queria um rei, queria porque queria um rei, e ele falou: olha, eu acho que isso não é bom não. E aí Deus mandou a resposta: bom, diga para eles que se eles estão querendo um rei, eles vão ter um rei, mas vão ter impostos sobre a cabeça, vai ser tudo muito sofrido e difícil. Tá aí, né? As nossas escolhas podem fazer com que a vida fique mais leve ou mais pesada. Pense bem. E nessa transição entre os juízes e os reis estava Samuel. Vamos conhecer um pouquinho da história deste menino, né? Que se tornou ali então um juiz e sacerdote. Bom, a história conta e está no livro aqui de 1 Samuel. Você pode ler o capítulo, ele é curtinho. Eu fiz até alguns grifos aqui a respeito da história de Samuel. Falando primeiro sobre seus pais, começa o registro assim como começou de Sansão, a de Samuel também começa pelos pais. E diz que havia um homem chamado Eucana que vivia na região de Ramá. Veja que Eucana era o pai de Samuel. E diz a Bíblia que Eucana tinha duas mulheres, duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E aí eis o problema, porque é o seguinte: filhos naquela época eram um sinal da bênção divina. E a incapacidade de gerar filhos, gente, frequentemente era vista como um sinal de castigo divino. Já pensou? Então, olha só. Além disso, o status da mulher na família seria bem pouco, assim, de pouca importância se ela não gerasse filhos. Então, assim, além de ser castigada, ela era desprezada, né? Tipo, essa daí não tem nada na vida, Deus a deixou de lado. Ela podia, inclusive, a mulher estéril, ser banida, tá? Na sociedade, ou seja, o marido rejeitar e ficar abandonada mesmo. Então, inclusive, tem o registro nos povos da Mesopotâmia em que orações mostram que isso existiu em todo o Antigo Oriente, essa condição, né, da mulher estéril que era desprezada, era desfavorecida, era humilhada, porque não tinha filhos, considerado um castigo divino. Então veja que Ana sofria muito, e até na história conta, né, que ela chorava porque a outra esposa de Eucana, a Penina, ainda por cima, além de ela já ter o seu peso, né, social, de sofrimento, de desprezo, a esposa do marido, né, a outra, ficava machucando, ficava judiando, com ciúme, Quer dizer, por que ciúme, né? Aí você olha aqui a história, se a pessoa já está humilhada, já está desprezada, ainda ter ciúmes, porque Eucana, mesmo sem Ana ter filhos, ele valorizava a sua esposa. Ele dava uma porção dobrada para ela, né, da alimentação, da refeição, como se ela tivesse um filho, diz a Bíblia aqui, uma porção especial. E é interessante que a gente acompanhe, então, nesse registro, o quanto, muitas vezes na vida da gente, quem sabe, né, e hoje eu estou falando com alguém que está sofrendo por alguma coisa que machuca mesmo, ou alguém está machucando, ou o seu próprio coração se sente menosprezado, ofendido, ferido. Essa semana nós vamos acompanhar como Deus trouxe a solução desse sofrimento de Ana, né, para esse sofrimento de Ana. Veja que ela não fez nada, ela não tinha culpa, ela não incomodava a outra esposa do marido, ela ficava na dela. E tem pessoas que elas não sossegam, diz a Bíblia, enquanto elas não fazem o mal. Então, quer dizer, elas fazem o mal para se sentir bem. Já pensou que coisa triste? E Penina agia assim, ferindo a Ana
com raiva de Ana, mesmo ela tendo um monte de filhos, sendo valorizada pela sociedade, né? Tinha um bom status social, mas lá nos bastidores em casa era cruel, era maldosa. E Ana, como reagia a essa maldade é incrível, gente. É muito importante a gente pensar na nossa reação em relação às coisas que acontecem conosco. Chamo você para pensar na sua reação quando alguém te fere, quando alguém te machuca. É incrível a história que nós vamos acompanhar no livro Escolhidos, que o livro Escolhidos, e eu estou contente de saber que tem mais gente querendo adquirir o livro Escolhidos para acompanhar de perto a história. Ele simplesmente detalha o que a Bíblia traz, né? Por exemplo, aqui fala no comecinho de 1 Samuel que Eucana tinha duas mulheres. Já no livro Escolhidos, ele esclarece, né, detalha então, que por que ele tinha duas mulheres? Justamente porque Ana não podia ter filhos e aí ele escolheu uma outra mulher. E por falta de fé, hein? Falta de fé. Ele escolheu outra mulher e foi um problemão. Aliás, amanhã a gente vai comentar sobre esse problemão de, às vezes, seguir um caminho, né, um atalho que Deus falou que não é para seguir. E aí trouxe problemas dentro de casa, né, confusões constantes, no sentido de uma ferir a outra que não devia, e a outra que era amada de Eucana, que era Ana, né, a primeira mulher. Bom, nós vamos acompanhar os detalhes dessa história, mas eu quero terminar o adolescente de hoje lembrando que está escrito no capítulo 1 do livro de 1 Samuel, o versinho 19 e o versinho 20 aqui. Eu vou ler especificamente o finalzinho do verso 19. Diz que Ana, né, ela estava lá no templo chorando, sofrendo, e aí Eli vê ela chorando e achou que ela estava bêbada. E ela fala, não estou bêbada. Contou para Eli o que estava sentindo, o que estava acontecendo, que era o sacerdote, né? E aí ele falou, então se nesse caso é isso que está acontecendo com você, você não está bêbada, mas sim angustiada porque não pode ter filhos, eu vou te dar uma bênção e seja realizado o seu pedido. Olha que bonito, né? E o verso 19 diz que Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Quem sabe você está sofrendo um monte, não em relação a ter filhos, mas em relação aos filhos, ou você que é adolescente que está ouvindo esse áudio, está sofrendo em relação aos seus pais, está sofrendo em relação aos amigos, em relação às angústias dentro do coração, alguma coisa que está te machucando, ou alguém que está te machucando e ninguém sabe. Saiba que Deus se lembra da gente. Eu acho lindo esse trechinho, né? O Senhor se lembrou dela. Não é porque Deus tinha esquecido, é porque Ele sabe o tempo certo de resolver, de dar um basta em tudo. E aqui eu lembro que Deus lembra da gente. Ele cuida de você, Ele cuida de nós, tá bom? Com essa lembrança divina firmada no nosso coração, essa certeza de que Deus não se esquece de nós. Esse lembrar é diferente do lembrar humano, né? Poderia colocar esse lembrar como Deus resolveu dar o que Ana pediu no momento certo. Ele sabe o tempo determinado para todas as coisas. Portanto, confia, entrega teu caminho ao Senhor, descansa nele e o mais ele fará. Beijo no seu coração, fique com Deus, não se esquecendo de dar um joinha no nosso canal no YouTube para compartilhar mais desse amor de um Pai maravilhoso que cuida de nós. Lembre-se que juntos somos adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.